Após mais de um mês de exaustivas diligências feitas pela Delegacia de Polícia e também pelo acompanhamento do Ministério Público às diligências na própria Delegacia de Polícia, o que causou uma certa celeridade também ao feito, decidimos pelo arquivamento do processo por não haver provas suficientes do que foi alegado pela vítima protegida. É importante deixar claro que o arquivamento do inquérito policial não implica em absolvição do acusado. Isso porque o arquivamento, por falta de provas, esse inquérito policial ele pode ser reaberto a qualquer momento. É uma previsão legal pelo artigo 18 do Código de Processo Penal, desde que haja novas diligências ou surjam novas provas, há a possibilidade de reabertura do inquérito policial. Então, isso não implica uma absolvição do acusado, simplesmente, do acusado não, do averiguado. Implica simplesmente na estagnação das investigações até agora, por esgotamento de todas as diligências. O que acontece entre quatro paredes não é possível saber. Tem a palavra dela, num sentido, a palavra dele em outro, e depois toda a prova que foi colhida, que são provas circunstanciais, elas estavam todas em contradição. Por várias vezes nós solicitamos a produção de determinadas provas que dependia da manifestação da vítima, da movimentação da vítima e do advogado que estava com ela, e isso não aconteceu. Isso também nos levou ao nosso entendimento e à nossa promoção. Ela mencionou o tempo todo que a prova que ela tinha dos fatos que ela noticiou, pelo qual ela fez o boletim de ocorrência, estavam nessas filmagens do celular dela. Só que esse celular ela se recusou a entregar no primeiro momento, na Delegacia de Polícia, e no segundo momento ela disse que tinha desaparecido e ela entregou outros aparelhos, aparelhos que ela comprou um dia anterior para tentar recuperar arquivo. Não foi recuperado, foram esses celulares que foram entregues. Acaba enfraquecendo as afirmações da vítima, porque se ela diz que tem prova para apresentar e ela não apresenta, de uma certa forma acaba enfraquecendo, mas também não dá para dizer exatamente qual a porcentagem ou qual o peso que isso teria caso fosse apresentado, porque também foram provas que não chegou ao nosso conhecimento para a gente poder valorar. Sobre as imagens, não foi anexada aos autos, e nós analisamos o conjunto probatório e entendemos absolutamente desnecessário o aguardo dessas imagens para a conclusão do nosso parecer, porque ainda que elas fossem juntadas, nós sabemos que isso em nada influenciaria o nosso entendimento, porque as imagens do hotel de Paris que seriam nos enviadas seria sobre a área externa do prédio, do hotel. E o crime de estupro que vem sendo alegado, a alegação das duas partes sobre o contexto, é sobre o que aconteceu entre quatro paredes, no interior do quarto. A partir das provas colhidas, nós promovemos o arquivamento, juntamos o nosso entendimento e apresentamos ao Poder Judiciário. O inquérito ele só vai ser definitivamente arquivado, se o caso, com uma decisão judicial. E o arquivamento, a promoção de arquivamento, nosso entendimento foi por falta de provas. E agora será devidamente analisado. Nós fazemos parte do GVID, como já esclarecemos, porque ao analisar o inquérito, ao acompanharmos as investigações, entendemos que havia uma relação de afeto entre as partes, ainda que rápida, ainda que no primeiro momento de forma virtual, como vem ocorrendo hoje em dia nas relações atuais. E nós entendemos, de acordo, inclusive, com o enunciado do COPEVID, que é um conjunto de inúmeros promotores que analisam teses e votam através dos procuradores gerais, que dizem que relacionamentos, ainda que breves, podem gerar aplicação da lei da violência doméstica. Então, foi esse o motivo da nossa atuação. O inquérito ainda é sigiloso. Nós não podemos expor os comentários, infelizmente. Numa decisão judicial, pelo arquivamento ou não, é que a juíza vai ou manter esse sigilo ou abrir
para nós podermos conversar sobre isso. O que nós temos que entender é que as provas, elas são indiciárias. Nós temos que colher as provas e formar o nosso convencimento. Nós temos uma parte que diz que aconteceu e a outra parte dizendo que não. E nós formamos um convencimento através de toda a prova colhida. E essa prova colhida, para que ocorra uma denúncia, ela tem que ser suficientemente analisada e a favor da parte que acusa, para a gente resumir. E isso não aconteceu. Então, de tudo que nós analisamos, nós entendemos que não tivemos provas suficientes para levar a uma denúncia. O caso estaria encerrado desde que não venham a ser apresentadas novas provas. Isso é previsto pelo Código de Processo Penal. Acaso surjam novas provas de relevância, novas provas, eu quero dizer, provas que não haviam sido descobertas do fato, óbvio, e que ainda estejam, se o vídeo aparecer, eu não sei, qualquer outra prova que a vítima queira apresentar e nós venhamos a entender que seja relevante, importante, obviamente, poderia ser reaberto como qualquer outro inquérito policial. Se não, está esgotado. Não há recurso. Quando o Ministério Público promove o arquivamento do inquérito policial, o Poder Judiciário ele entra para analisar as razões do arquivamento e aí ele pode concordar com o Ministério Público e homologar o nosso arquivamento ou não concordar e mandar para o chefe da nossa instituição, Procurador-Geral de Justiça. É nessa parte que o Poder Judiciário, que a Justiça entra nesse momento. Isso tem um prazo? Não, esse prazo é judicial, não tem um prazo determinado pela lei. Qual